Já foi redesignada. Foi redesignada para que dia? Bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos presentes. A reunião de hoje nós faz presente aqui a doutora Joselita Mendes, procuradora-geral do município, para explicar acerca do projeto do Código Tributário que está tramitando nessa casa, o projeto de lei que reestrutura o Código Tributário Municipal, a Lei 1582/2011, alterada pela Lei 1747/2017, e da outras providências. Nós vamos passar a palavra para a doutora Joselita. Senhor presidente, eu queria falar. Vou passar a palavra para o vereador Fernandão do Som, para fazer algumas indagações, e posteriormente, ao término da palavra da doutora Joselita, conta-se aqui presente também a secretária municipal de Educação, que pretende tecer algumas considerações acerca da escola Noemi Adélia Salles do Nascimento. Adélia Seixas, já havia queixado do cansaço físico e mental que estou passando esses dias. A Adélia Seixas, o Kaique. Posteriormente à discussão aqui, a apresentação, as considerações da doutora Joselita, teremos a fala da Zilene, secretária municipal de Educação. Com a palavra, o vereador Fernandão do Som. Senhor presidente, bom dia, meus nobres colegas, secretários Marinaldo, diretor Marinaldo, desculpa aí, secretária Zilene, visitantes aqui, o senhor Wendel, eu quero dar aqui um bom dia a todos e dizer à senhora Joselita que o projeto tributário foi passado para essa casa aqui e pedir desculpa aos nobres colegas, até a casa que foi enviada aqui no mês 10 e que nós não tivemos conhecimento. Então, o pessoal lá fora acabava pressionando a gente, dizendo que o Código Tributário até hoje estava na Câmara e nós não tinha resolvido nada. Então, é porque foi arquivado aqui no mês 10, Infelizmente, teve um erro, mas aqui nós não estamos aqui para falar sobre os erros, vamos consertar também. E como a senhora presente aqui, eu gostaria que a senhora esclarecesse mais sobre aos colegas e servidores aqui também presentes a respeito desse código tributário, porque o povo que mais espera chegar lá no setor para ser pago a sua taxa, para que seja feito lá seu túmulo do seu ente querido. Então, eu gostaria que a senhora esclarecesse, porque eu estou em dúvida de algumas situações. Aí, quando fala do cemitério, da taxa de cemitério, tem mais outros que eu não tenho essa informação para a gente ser votado, que é a respeito do vendedor ambulante. Eu gostaria que a senhora explicasse e dizer que a Câmara aqui está aberta para poder ouvir todos. E o povo é que sempre agradece com as explicações que realmente a gente tem que ter passado para eles. Bom dia. Bom dia, vereador Fernando. Eu cumprimento o presidente, doutor Emerson, João Paulo, os membros da mesa e os demais vereadores e todos os presentes. Um bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer vir à casa para esclarecer, É um dos slogans da administração, a transparência, e a gente tem sempre pautado por isso. Com relação ao código,
a título de esclarecimento, nós o encaminhamos, como eu tinha dito anteriormente, nós encaminhamos no final do ano passado para atender a alteração da legislação federal, que incluiu uma tributação de imposto sobre serviço na questão dos cartões de crédito e algumas tarifas bancárias que foram incluídas. A legislação federal, ela exige que nós encaminhemos obedecendo a anterioridade nonagesimal. Ou seja, nós, para incluirmos um novo imposto, um novo tributo, nós precisamos mandar com 90 dias, né, presidente, de antecedência ao novo exercício financeiro. E nós fizemos isso a toque de caixa para poder atender a legislação federal. Só que eu já tinha observado que tanto o Código Tributário como outras duas leis municipais, elas desobedecem à legislação maior do município, que é a lei orgânica, que determina que o Código Tributário ele precisa ser uma lei complementar. E é uma lei ordinária, que é a Lei 1582, que foi editada no ano de 2011, foi sancionada em 2011, ela é uma lei ordinária. Então, eu tinha essa preocupação de já fazer essa adequação. E veio o questionamento com relação à taxa de inumação e a taxa de direito perpétuo para a construção de jazigo, que são as taxas de cemitério que o vereador Fernando se referiu. Essas taxas, no Código atual, elas são muito altas para a realidade do nosso município. A taxa de direito perpétuo, ela atinge hoje quase R$ 800, que se somada à taxa de inumação, que é a taxa para poder enterrar, a taxa do alvará de jazigo, mais umas duas outras taxas que, pelo Código atual, você precisa acumular para poder a pessoa ter direito perpétuo àquele jazigo, daria mais de R$ 1.000. E, com essa preocupação, nós analisamos as legislações da região, de cidades do mesmo porte de Itacarambi, e, junto com os vereadores que se prontificaram a ir lá discutir conosco isso, que foi Fernando, Buguinha e o vereador Bertão, Dimas também esteve lá conosco, nós entendemos por reduzir em 50% esse valor dessa taxa. A taxa, nessa nova proposta que nós encaminhamos, a taxa que seria 700 e pouco, quase R$ 800, ela caiu para 300 e pouco, quase 400. Então, caiu pela metade. Nós retiramos algumas taxas que incluíam, que nós não entendemos ter necessidade, porque era específica de gaveta, e aqui não é nossa realidade muito isso. Nós colocamos a opção gaveta ou jazigo, que serve tanto para aquela cova, quanto para quem colocar uma gaveta. Então, hoje são apenas duas taxas nessa nossa nova proposta, que é a taxa de inumação, que é para enterrar. Óbvio que se você faleceu um parente, você vai pagar apenas aquela taxa para enterrar, depois você vai lá verificar a possibilidade de adquirir o jazigo perpétuo para construir a sua carneira lá, como é conhecida, né? Da forma como você preferir. Nós já temos, inclusive, vários pedidos lá parados, aguardando essa lei, porque eu sugeria às pessoas que iam para que elas esperassem, porque baixaria o preço. Né? Então, para que pagar naquele preço se a gente tem a intenção de baixar o preço? Então, eles estão aguardando. Acho que, salvo engano, são 5 processos que estão lá aguardando isso. Né? E vai ser muito bom para a população essa redução que nós estamos propondo. A gente sabe, né, doutor Emes, que a gente não pode ter a renúncia de receita. Toda vez que você abaixa uma receita, você precisa criar uma receita que seja parelha. Nesse código, nós não tivemos a condição de fazer isso, para aumentar. Então, a única coisa que nós fizemos nesse novo código, nós enviamos a mesma proposta, o mesmo código da Lei 1582, com as alterações da lei do final do ano passado, apenas reduzindo essas taxas. No texto da lei, não foi alterado absolutamente nada, está a mesma coisa. A única coisa que nós tivemos que incluir foi uma coisa que nós nos comprometemos com o vereador Fernando, que foi de conceder a isenção da taxa de inumação para aqueles que forem cadastrados no CAD único. Então, aquelas pessoas que elas comprovadamente, elas comprovarem que elas têm o cadastro no cadastro único, elas terão a isenção da taxa de inumação, ou seja, a taxa para enterrar.
A taxa para enterrar, ela fica isento. Ela e os seus descendentes ou ascendentes, ou seja, pais e filhos, também comprovando, entram nessa isenção de quem está no CAD único. Então, isso aí foi a única alteração que nós fizemos no texto, aqui, para beneficiar também o cidadão. Aí fomos para as tabelas. Nas tabelas, nós apenas, na mensagem do que encaminha o projeto de lei, nós esclarecemos isso. Nós incluímos uma taxa que ela já vinha sendo cobrada, mas não estaria, que é uma taxa de segunda via de certidão. E para essa possibilidade de adequação aí à Lei 101, que para não haver a renúncia de receita, nós fizemos uma correção em algumas taxas de alvará, que elas eram taxas muito baixas. Se os senhores observarem também, o setor de tributos fez algo muito interessante com relação às taxas de licença de funcionamento. A taxa ela é cobrada por metro quadrado de estabelecimento comercial. E ela era assim, de 0 a 100 metros, tanto. De 100 a 200 metros, tanto. O pessoal do tributos fracionou para ficar mais justo. Por quê? Um comércio que tinha 20 metros quadrados, era de 0 a 100, ele pagava o mesmo tanto que alguém que tinha 100 metros quadrados. Então, eles fizeram esse fracionamento aí. Parece-me que ficou de 0 a 20, 20 a 40, de 40 a 60, para poder ficar mais justo para os empresários, empreendedores. Então, esse código ele foi apenas para adequar à lei orgânica, para que seja uma lei complementar, porque o nosso município não tem nenhuma lei complementar, vai ser a nossa primeira, e também para reduzir as taxas que estavam inadequadas à realidade do município. Não teve nenhuma alteração para acrescer, para aumentar, nada. Somente para beneficiar mesmo o cidadão. Se tiver mais alguma dúvida com relação... Por isso, doutora, que a senhora seja bem-vinda aqui nessa casa, para os maiores esclarecimentos, porque a população que está aí, os ouvintes que estão na sua casa, que está na rede social, ele vai sentir que o poder executivo está fazendo a parte dele. Né? E nós aqui também, como obrigação, dever, e também de avaliar e aprovar aquilo que é favorável para a nossa comunidade. Uma questão que o senhor tinha mencionado, vereador, só para esclarecer, que o senhor mencionou os ambulantes. E houve um questionamento, né? Não foi inserida. Essa taxa já existia, porque existe em todos os lugares. Por quê? Quais são esses ambulantes? Os ambulantes são aqueles que vêm... Anteontem mesmo eu vi um vendedor de rede, por exemplo, carro que vende rede. Ele precisa pagar o tributo porque ele está vindo para o município, tirando a oportunidade do município vender. Obviamente, a tributação dele é um pouco mais pesada, né? Aqueles que vêm de fora. Então, essa taxa de tributação ambulante é para esses que vêm de fora. O vereador Fernando, com muita propriedade, ele se preocupou com relação àquele que vende ali com o carrinho, aquele... Eles têm isenção no código, né? Os vendedores têm isenção. Então, continua a mesma coisa. O artigo eu não vou me lembrar são mais de 300, eu não vou me lembrar. Mas pode ir para a tabela, me parece que a tabela 2, lá no final, do anexo de taxa da TLL, elas são para os ambulantes andarilhos mesmo. Não, esses pequenos ambulantes do município lá consta, mas vem na frente isento. Já constava do novo código e nós não fizemos nenhuma alteração com relação a isso. Dos pequenos. Isso. Isso. Dos carrinhos, esses carrinhos eles são isentos. Isso. No número 5, né? Barracos, balcões e mesas similares em locais de Sim. R$3 por dia. Não é R$3. Isso aí vai ser... isso é a UFM, Unidade Fiscal Municipal, que ela é R$2,89. Aí, nesse caso aí, não é o caso dele. Essas barracas aí são para os eventos temporários. Não são para essas fixas.
O senhor entendeu? Essas aí são, por exemplo, tem uma feira, vai ter uma feira, um exemplo, o aniversário da cidade. O aniversário da cidade que teve, não terceirizou as barracas, isso aí seria para aquelas barracas lá. Porque fica ilógico esse valor aí por dia para um que é fixo, não é não. Tanto que não é feito hoje. Né? Isso é somente para aqueles eventos, feiras, aniversário de cidade, que vai enquadrar nesse item aí. Correto, senhor presidente. Pode fazer um adendo para esclarecer? É isso que eu queria, né, ver. Um parêntese, né? Essa situação, esse alerta à população, esse pessoal que vende aí o pipoqueiro, como a senhora falou, aquele ali do cachorro-quente. Então, ele é isento dessas taxas. Então, é isso que eu quero levar ao conhecimento a todos, né, que a gente vê a crise do nosso país, do nosso município. E, claro, quem vem mesmo explorar de fora, né, as suas vendas, é que nós temos que arrecadar, sim. Então, eu agradecer as palavras da senhora Joselita, que não só eu, como os vereadores aqui presentes, e as pessoas que estão em casa, também tiraram as suas conclusões, para dizer que lá na frente foi o vereador, foi a Câmara que aprovou, né, um projeto que é contra o povo. Mas a senhora está de parabéns pelas suas palavras e bom dia, presidente. Vereador Zé de Horácio. Senhor presidente, um adendo rapidinho aqui. Fazer uma coisa mais clara para a população, Zé, abrir um parênteses aí e colocar essas especificações, frisando essas questões dos ambulantes de fora, para a gente fazer uma coisa mais clara e na linguagem do povo. Vereador Zé de Horácio. Mais objetivo. Mais claro, né? Sim, entendi. Essa taxação também, vereador, a gente precisa entender o seguinte. O município, isso aqui é o código anterior, tá? Nós não alteramos nada, para ficar bem claro. Essa taxação que o município faz é porque o município precisa realmente taxar algumas situações. Onde fala aqui de ocupação de mesas e cadeiras, a taxação aqui tem a opção, no código anterior tinha a opção mês e ano. Aqui eu fiz a inserção aqui de dia, que é exatamente para o caso dos que vêm temporários, né? Os que são temporários. Por ano, isso aqui é uma taxação que é comum em todos os lugares. Você tem uma via, você tem uma calçada, a ocupação daquela calçada ela é taxada, porque está sendo ocupado o solo. Isso aqui é taxado em todos os lugares. Nós não podemos, assim, suprimir essa taxação. O nosso município, na verdade, ele não cobra. Mas, assim, não é correto que nós excluamos isso do código. Eu não posso fazer isso, porque isso é renúncia de receita, entendeu? Isso é renúncia de receita, porque o que ocorre? Nós não podemos... Eu preciso esclarecer uma coisa aqui, vereador, muito importante. O Tribunal de Contas, isso vocês podem pesquisar na internet, a partir do mês de junho, eles começaram a fazer uma campanha no mês de julho para visitar os municípios, para verificar aqueles municípios que estão tendo renúncia de receita. Serão multados. Especificamente, aqueles municípios que não estão cobrando o ISS. A nossa preocupação, assim, da aprovação do código é até urgente em relação a isso. Nós vamos precisar fazer uma cobrança com relação aos bancos e aos cartórios, que é o que eles estão olhando em primeira mão.
porque poucos municípios têm feito a cobrança correta, como tem que ser, com relação a bancos e cartórios. Aqui, por exemplo, não é feito corretamente como tem que ser. Eles recolhem automaticamente e já depositam na conta, mas não se fez até hoje a análise dos relatórios deles mensais para verificar se eles estão recolhendo realmente sobre aquilo que eles arrecadam. E isso nós vamos ter que começar a fazer. Sim. Mas a questão nossa é a questão mais política. Tacarami tem um costume muito ruim, cidade pequena, de tudo levar o pé da letra quando se é contra. É contra quer levar o pé da letra. Eu vivenciei isso aí muitos anos e estou vivenciando. Então, assim, João, quem é João, cara? Vamos taxar aí sim, vai cobrar. Ah, quem está lá é Pedro. Não, Pedro é nosso, nós não vamos cobrar. Então, é por isso e por essa razão que eu coloco exatamente essa questão aí. Não vou longe, não. Na gestão anterior aqui, o doutor Emerson lembrou bem aqui, era ordem para tirar João, porque não era. Então, bater no pé firme. E quando nós dávamos, eu falei, não, isso não é o que nós queremos. E aí há essa questão. O que é isso? Há essa preocupação. Então, assim, vê aí com o galego ali, ó. É galego. mas eu vou ter que entender também a minha preocupação com uma pessoa. Não, a gente compreende. Isso aí é totalmente compreensível. Agora, excluir, assim, o que poderia ser suprimido foi o que nós fizemos. Nós suprimirmos taxações que constam, inclusive, do Código Tributário Nacional, isso é impossível. A gente não pode suprimir, porque consta do Código Tributário Nacional. Todos os códigos tributários municipais, eles seguem a regra do Código Tributário Nacional. Então, assim, eu até sugiro que, para a discussão, observem bem essa questão, que isso vai constar lá. Até mesmo a numeração das tabelas, a numeração, a codificação do ISS, ela segue a mesma. Do Código Tributário Nacional é a mesma no Código Tributário Municipal. Não há diferença. A diferença aqui está só que é por dia. O ambulante lá de fora, nós podemos taxar mais. E agora, não está tendo, porque não importa onde é um ambulante. É ambulante do mesmo jeito. O cara está correndo atrás do mesmo jeito. Vai taxar um, vai taxar outro. Aí é uma preocupação. Foi até eu que levantei a questão aqui com o Buguinha e Alberto. Falei, ó, a questão não está dando certo, não está batendo. Foi interessante a vinda sua aí. Agora eu gostaria de saber se tem algo que possa fazer para dar essa garantia que a gente vai ter uma cobrança por igual, se vai cobrar ou se não vai cobrar. Ou se o que ele tem que colocar? Alguma coisa que você achar na sua técnica, na teoria sua? Para fazer essa concessão, eu acho que feriria, né, o princípio da isonomia. Então, eu penso que a lei... Toda lei a gente tem que ter muita cautela quando vai propor, porque nós precisamos fazer uma lei que seja para todos, né? Que seja para todos. Então, fica muito complicado para aquele que edita a lei fazer esse tipo de concessão, vereador. Ou eu acredito que até pelo costume da cidade, não foi feito até hoje esse cumprimento desse tocante isso aqui, essa taxação. Eu não me recordo de quando eu estou aqui dessa taxação. Só que, assim, para que nós possamos vir excluir essa taxação, para nós não seria possível. Só se os senhores quiserem propor emenda nesse sentido. Mas da proposição do município, não tem como o município fazer essa proposição fazendo a exclusão. Poderia, talvez, mensurar uma metragem mínima para isenção. Eu não vejo problema com relação a isso. Entendeu? Uma metragem mínima, até uma ocupação de tantos metros que se fizesse de certa forma, a partir... isso aí eu vejo uma possibilidade. Agora, excluir a taxação, eu não vejo essa possibilidade. Isso a gente pode verificar. Explicado, então, aí. Então, a doutora vai ficar de providenciar por parte do Poder Executivo a extensão ali, maior objetividade e clareza, né, Buguinho, em relação
aquela outra questão, e essa indagação do vereador Zé de Horácio trazer a questão da metragem ali, mínima, tal. Aí nós votaremos na próxima reunião. Perfeito, vereador Fernando? Então está pacificado e solucionado a fala aí da doutora Joselita. Agora, nesse momento, concederei 5 minutos, que deveria conceder 5 também, eu extrapolou para 10, para a secretária municipal de Educação, Zilene. Vai ser difícil. Pode pôr aqui para mim um pouquinho. No microfone. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome do nosso presidente. Eu cumprimento todos que estão aqui presentes. Eu não vou mentir para vocês, é com muita tranquilidade e com a consciência do dever cumprido que eu venho aqui nesta manhã falar sobre a questão da interdição do prédio do CAIC. Eu digo a vocês que, quando a gente assume uma função como dirigente municipal de educação, que hoje o MEC coloca isso bem claro para nós, que nós não somos meramente secretários, nós somos dirigentes municipais de educação, com uma responsabilidade imensa, principalmente quando diz respeito à segurança dos nossos alunos. É sabido de todos que aqui bem próximo da nossa cidade, tivemos talvez a maior tragédia do Brasil relacionada à segurança e à vida de alunos. Quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, havia uma preocupação já de início em relação à escola Adélia Antônia. Por quê? Qualquer pessoa, quando chega em um determinado órgão, é normal, né, doutor, que você vai pegar o que deixaram para estudar, para que se trace as metas, para entender que objetivo você quer no decorrer da sua gestão, de onde você vai partir, quais caminhos você vai trilhar para você saber onde você quer chegar. Então, já havia uma preocupação com essa escola, uma vez que, no período de 2013, essa escola foi entregue com 834 alunos. Ao final da gestão da ex-secretária Araci, a Adélia ficou com 834 alunos matriculados. E no final da gestão de 2016, essa escola só restava 536 alunos matriculados. Então, pelas contas, já dava para perceber que ela perdeu a média de 80 alunos ao ano. Então, a gente já identificou que aquela escola existia fatores que vinha perdendo aluno ao longo dos anos e que a gente precisava identificar e tentar resgatar. Foi o que a gente tentou fazer. No ano de 2017, tivemos lá a primeira diretora, que logo no final identificamos, né, que não teria a condição de atender aquilo que era a necessidade da escola. Porque os nossos gestores escolares, eles não estão lá para atender a necessidade da prefeita, da secretária. Eles estão lá para atender a necessidade da escola, gerenciar. Nós precisamos de gestores. Então, foi nesse intuito que nós convidamos Marinaldo para assumir, em 2018, uma pessoa com vasta experiência, que já foi secretário de saúde no município, todos conhecem o trabalho dele, uma pessoa que sabe trabalhar com planejamento, com metas. Então, eu acredito muito que é assim que se faz. Começamos um trabalho. Qual foi o primeiro ponto? A sujeira da escola. Paredes imundas. A última vez que a escola tinha recebido uma pintura foi no ano de 2011. É um ato feito pelo professor Silvânio, que saiu pedindo tinta no comércio da cidade e reuniu os alunos e lá fizeram uma pintura. Como foram tintas doadas, vieram cores de diversas formas. Então, a escola totalmente pichada, os banheiros muito feios, um ambiente escuro. Então, qual foi nossa primeira preocupação? Vamos dar uma clareada nisso aqui, vamos fazer um investimento, mesmo que seja pequeno,
para proporcionar a essas crianças um ambiente melhor. E foi isso que a gente fez. Fizemos um pequeno investimento lá, com recurso próprio, no valor de R$50 mil. As paredes foram todas limpas, pintadas. Investimos lá um pouco na parte elétrica, que está muito comprometida. Gostaria aqui de dizer que, só nesse ano de 2018, doutor, nós compramos 250 lâmpadas, e elas queimam assim do nada, porque a parte elétrica está toda comprometida. No decorrer dessa pequena reforma, foi identificado alguns fatores preocupantes. E, através de conversa com alguns servidores, inclusive com a ex-gestora, que hoje trabalha com a gente na Secretaria de Educação, que é Rosenice Bonfim, ela me fez alguns relatos daquilo que a gente identificou na escola. Nós temos lá uma infiltração, um vazamento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Sabemos que ele está indo todo para aquela parte do refeitório. Temos uma questão do piso que cedeu, e temos 3 pilares que, além de quebrar, eles retorceram. Eles não só quebraram, há uma torção, que, segundo a parte da engenharia de Corpo de Bombeiros, é algo gravíssimo. E, quando se pensar que nós moramos numa região que já tivemos a questão do abalo sísmico, questão do terremoto, caso isso venha a acontecer, né, e Deus queira que não aconteça, podemos ter um verdadeiro desastre. Outra coisa que nos preocupou também, nobres vereadores, as paredes do 3º piso, ao longo do tempo, elas se deslocaram das colunas, uma vez que se trata de uma estrutura pré-moldada. O que foram feitos anteriormente? Toda vez que uma parede soltava, passava-se uma massa nas laterais, uma tinta, e está tudo bem. Isso eu não aceitei fazer. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Eu não vou me comprometer, e comprometer principalmente a vida daquelas 340 crianças que estão ali. Se tem uma administração que teve a intenção de resgatar essa escola, essa administração é a administração União, Trabalho e Transparência, porque foi a primeira administração que, pelo menos, pintou aquelas paredes. Eu estou falando de uma escola que, nos seus 30 anos de existência, nunca teve o seu nome escrito na fachada. Você estuda aonde? No CAIC. Nenhum aluno sabia o nome da escola. Foi uma solicitação dos funcionários para que se escrevesse pelo menos o nome da escola na fachada, para que o povo pudesse identificar que ali é a Adélia Antônia Seixas. O que fizemos posteriormente? Não aceitamos passar massa nos pilares. Certo, Marinaldo? Marinaldo me fez um ofício solicitando uma avaliação da parte da engenharia. Essa avaliação foi feita no mês de junho. No mês de junho, mais precisamente dia 26, os engenheiros já haviam me alertado por escrito de que se tratava de uma área de risco. Mas aí, nobres vereadores, eu tinha outros problemas. Os alunos do Sossego da Mamãe. Eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós temos na Escola Noemi Salles Nascimento 11 salas ociosas. Nós temos hoje na Carme Maria 5 salas ociosas. Eu digo a vocês que os alunos que nós temos no município hoje comportam muito bem na Carme Maria e na Noemi Salles. Mas o que fazer com os alunos do pré-escolar Sossego da Mamãe? Essa aí foi a minha demanda, foi a minha luta, porque eu tinha que correr para procurar um lugar adequado para estar colocando esses alunos. E o que aconteceu? Surgiu a oportunidade lá do prédio do Amilca, que estava sendo reformado e foi reformado com o objetivo da questão dos programas sociais.
Então, devido à visita do Corpo dos Bombeiros, mas o laudo que foi emitido, a gente optou, a administração, orientada pela doutora Bárbara Lisen, mais a doutora Gessiane, que é a promotora da infância e juventude. Eu tenho aqui o ofício. Foi aquele dia, doutor, que o senhor nos encontrou lá. Aquele dia foi o dia que eu me reuni, uma reunião solicitada pela Secretaria de Educação, com a juíza de direito, mais a promotora, para informar a situação que se encontrava o prédio, o resultado do laudo de vistoria e quais as medidas que o município estava tomando para colocar as crianças em segurança. E só após o aval do Ministério Público e da Justiça, eu fiz a reunião com os pais à noite na escola. A reunião que nós fizemos já foi deliberando todas as coisas, informamos aos pais com transparência, levamos os engenheiros, e eu quero aqui até de antemão agradecer, porque o apoio dos pais à nossa ação foi unanimidade. Nenhum pai quer seu filho em um local que ele corra risco de vida. E voltando à palavra ali do nobre vereador Zé de Horácio, quando a gente fala de política, se eu fosse pensar em política, eu passaria a massa nos cantos, colocaria massa nos pilares, passaria tinta e deixaria por isso mesmo, simplesmente por medo de enfrentar uma realidade que existe, que é perigosa e que coloca a vida das pessoas em risco. Então, estou para cumprir o meu papel enquanto dirigente municipal de educação. Por mais que venham as críticas, os enfrentamentos, existe o certo e o errado. E a minha pauta, enquanto dirigente municipal de educação, é fazer o correto. Quero aqui dizer também a vocês que hoje esses alunos estão sendo muito bem assistidos e serão. O prédio está comprometido, só uma empresa especializada, que inclusive já investigamos, não existe no estado de Minas Gerais. E lembrando até, a Adélia nunca teve sua própria casa. E já passou quantos prefeitos, quantos vereadores. Mas no momento que um dirigente municipal de educação precisa tomar uma atitude, que por muitos é visto como uma atitude antipolítica, porque geralmente a gente começa, na nossa cidade, se pensa mais em voto do que no próprio ser humano. Se caso acontecesse uma tragédia, eu tenho certeza que os mesmos que me apontam hoje seriam os mesmos que estariam aqui me pedindo para que eu fosse penalizada, para que eu fosse presa por ter escondido, por ter camuflado algo tão grave. Então, é com minha consciência tranquila, do meu dever cumprido, que a gente tomou, juntamente com a administração, a nossa prefeita, a doutora Nívia, que em nenhum momento foge da responsabilidade, essa decisão que é a mais acertada. E quero aqui agradecer a compreensão de todos, o empenho ali do nosso diretor Marinaldo, que está aí junto com a gente nessa luta, toda a documentação necessária para chegar ao ponto da interdição está comigo e à disposição de todos os vereadores. Gostaria de dizer também que tivemos o cuidado de que cada servidor que está na Adélia Antônia, que tem um cargo no Estado, o horário dele foi adequado, fizemos todas as trocas necessárias para que nenhum fosse lesado. Porque nós temos, sim, professores que têm um cargo no Estado. Então, como algumas turmas foram para o turno da tarde, ele ficaria impossibilitado de trabalhar. Mas fizemos todas as adequações. Inclusive, foi feito na secretaria com cada um, porque cada caso é um caso. E é dessa forma que a gente vai administrar, é dessa forma que nós estamos fazendo. Gostaria de finalizar dizendo que eu estou aqui com a folha de pagamento de outubro de 2016,
onde o quadro da educação tinha 569 servidores. E hoje, 2 anos depois, eu estou trabalhando com uma folha, com 459 servidores. São 100 servidores a menos. Eu tenho uma planilha do MEC, que eu preencho mês a mês. O MEC está nos cobrando. O MEC está perguntando a Itacarambi, por que tanto contrato? Por que Itacarambi chega ao ponto de ter 2 professores por turma? O Fundeb paga por aluno. Eu preciso de 25 alunos para custear um professor. Então, gente, nucleação não é nada que a pessoa queira fazer, não. É uma exigência da lei. Eu tive aqui em Itacarambi a visita da coordenadora do MEC. Nunca coloquei isso para ninguém, mas ela me colocou nosso plano, colocou nossa situação. Eu tenho que provar para o governo federal que aqui ainda não se paga o piso por conta de recurso e não por conta de má gestão. Então, eu preciso, sim, trabalhar várias coisas que vêm acontecendo e que a gente sabe que não é o correto. Eu vou aqui citar um exemplo, que eu sei que também é um exemplo que causa polêmica, que já vem acontecendo no município há muitos anos, e que a gente sabe que é importante. A gente sabe que o pessoal lá das hortas é importante, muito importante aquele programa, mas a gente sabe também que a cada 3 horas que a bomba liga para puxar água, a energia quem paga é a educação, e isso é ilegal. E eu, como dirigente municipal, também preciso corrigir, não vou tampar o sol com a peneira. A gente precisa colocar as coisas no lugar, a gente precisa tirar essas amarras dessa questão só da política e partir para aquilo que a gente precisa fazer. Então, estou aqui só explicando, agradeço aos vereadores e digo mais, hoje eu estou dormindo com minha consciência tranquila, porque os alunos da Adélia Antônia, mais sossego da mamãe, estão em segurança. Muito obrigada, estarei à disposição, caso a Câmara ache necessário que eu retorne aqui novamente. Veja bem. Primeiro eu quero agradecer a presença sua aqui, a sua firmeza, o conhecimento que você tem da educação e há muito tempo. Conheço a fundo, não vou aqui expandir fazendo elogio para você, que não é necessário, a gente sempre fala a verdade. E quando estou ciente do que vou friso e falo a seu respeito. Mas é o seguinte, eu preciso, há um ano e meio mais ou menos, eu questionei na Câmara aqui, se alguns dos vereadores lembrar bem, que tem um sumiço de água no Caique há muito tempo. Há muitos anos. E eu falei aqui nessa gestão, falei nas outras, questionei na época do Zé de Paula falou que eu estava doido, que aquilo era um prédio de estrutura onde que o Brasil inteiro tem. Eu questionei na época de novo com ele, ele falou assim, nós temos engenheiro suficiente e capacitado que pode nos garantir aquilo. E depois, logo em seguida, nós tivemos um incidente muito, bem lembrei ele, foi quando a estrutura do cais desceu. Eu falei, nós temos engenheiro, doutor Zé de Paula. E eu sempre era taxado como turrão com ele, porque eu questionei e questiono, continuo questionando e vou questionar aqui na Câmara, fora da Câmara, e isso não inibe a ninguém. Agora, eu gostaria de fazer um pedido para você. É um pedido que eu iria fazer, e já na oportunidade de você estar aqui, que você já está resguardada com algumas coisas, mas que você reforce pedindo que a Secretaria de Educação faça com seu engenheiro, faz um estudo, porque vai levantar dúvidas, da minha pessoa não, mas levanta dúvida quando se o engenheiro é da prefeitura, porque a
a comissão que avaliou é do município. Aí tá, aí veio o Corpo Bombeiro. Bom, mas reforça, pede o engenheiro da Secretaria de Educação que venha, que faça o estudo, que faça o seu relatório. Já tá fora de perigo, que já não tem mais nada e não vai voltar ninguém para lá. Eu acho que é interessante. Uma outra questão é como é que eu vou fazer esse pedido, eu vou fazer para você, que faça também, e peço o Corpo Bombeiro para fazer uma avaliação da Milka. Por quê? Em torno da Milka existe um buraco, está aberto, a cerca aberta, e hoje nós estamos, inclusive meu filho estuda lá, não é por isso, mas é uma preocupação, é ser humano, pode correr o risco de uma pessoa, a tela é baixa, e eu falo pelo meu, com 5 anos ele escala aquela tela dentro de 5, 10 segundos e acaba e vai ver água e acha que pode tudo. Então, é uma preocupação. E a outra coisa, se não foi feito agora, e eu sempre cobrei isso, depois que tem o esgoto, que lá existe uma fossa. Isso. E ela corre risco. Essa fossa, ela está aberta, é uma fossa grande, recebe água, com muita chuva, o terreno ali é fraco, é arenoso. A qualquer momento ela desaba ali, menino não tem isso. Então, essa preocupação eu já tinha e eu ia fazer isso através de requerimento e já evita, porque isso não é uma solicitação, estou te pedindo para resguardar todas as pessoas que estão por ali. E esse vazamento que a gente sempre fala do CAIC, lembra bem que no início da gestão eu falei, existe um vazamento no CAIC que preocupa. Existe, há muito tempo. E ali, tudo que você falou a respeito da instalação elétrica, da hidráulica que está comprometida, isso eu já sabia. Então, assim, é fato, é real, e não vai ser questionado por isso aí. Eu não sou engenheiro, mas trabalho na área da construção civil, a gente acaba aprendendo algumas coisas, e você vai vendo acontecendo, e você vai, cada dia mais, você aprende um pouquinho. Então, obrigado pelos seus esclarecimentos, e espero que a Adélia não acabe, o nome, que permaneça, que nós possamos fazer para correr atrás de um prédio, para que volte a Adélia, que volta, até para preservar o nome da família, e nós temos que agarinhar, sim, trazer de volta os alunos para a escola, para que nós possamos estar com essa escola cheia. A respeito da quantidade que você conseguiu reduzir, é uma questão que vai ajudar, mas preocupa pelo outro lado. Preocupa porque, com a falta de aluno, é o desemprego que está indo embora. Eu sei que teve a ação sua, que eu conheço, a respeito do enxugamento da folha, mas preocupa quando os alunos estão fugindo da escola. Espero que nós viemos aqui dar números de mais alunos, de mais profissional, que a gestão, seja qual for a gestão, seja quem for, tiver, que trata essas pessoas com maior responsabilidade. E torcer que as coisas que venham o ano que vem, que possa melhorar, para valorizar esses funcionários da educação, que dá o direito do piso salarial a eles, faz sua parte, que você é servidora do município efetiva dentro da área da educação. Então, é uma aposta válida. Todos aqueles que passou por ali teve meu respeito, teve ação, cada momento diferente um do outro. Espero que você tenha sucesso na sua agora. E, se Deus quiser, o ano que vem é que as coisas melhorem. Eu agradeço, Zé, por você ter ido lá. Tudo que você passou para a Luciana, ela me passou. A gente está providenciando material. Eu fui lá pessoalmente olhar a questão do buraco que você falou. Destinei um servidor para lá. Né? Nós estamos com um servidor lá, um homem lá, para estar dando esse suporte naquele momento do recreio. A gente está tomando essas providências, eu te agradeço. E eu gostaria também de te pedir, você como servidor, que nesse processo que a gente deve começar lá na semana que vem, que o pessoal de obras possam destinar para quiser me ajude nessa questão.
porque eu sei que você tem como direcionar, você sabe como que deve ser feito. E você sabe que a gente precisa muito disso. Gostaria de dizer também, gente, e antecipar para vocês, que eu estou aqui com a notificação dos técnicos engenheiros da Polícia Federal, que me deram um prazo também, até o dia 20 de dezembro. Ainda bem que vai dar tempo de chegar às férias, mas eu também terei que esvaziar a Gilma Leão, por uma questão de projeto. Nós temos 3 opções, eu optei pela terceira opção, também vou precisar do apoio. Isso já está comigo há mais de 30 dias. Eu mostro para vocês aqui o meu telefone, o meu WhatsApp, que ele disponibilizou e conversa comigo praticamente todos os dias, o perito da Polícia Federal, me pedindo as providências, mas me orientando, porque ele diz que sentiu na gente pessoas comprometidas, responsáveis. Aquele telhado lá onde fica aquela área, ele vai ter que descer abaixo. Nós vamos ter que introduzir mais 3 tesouras. E assim, como eu disse antes, eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira. O projeto previa 5 tesouras, foram feitas apenas 3. O Ministério Público Federal, agora a polícia, deixo aqui a notificação para qualquer um de vocês quiserem ler, eles são categóricos. A responsabilidade é, nesse momento, do dirigente municipal de educação, mais a prefeita. Então, eu terei que, em caráter de emergência, nem sei ainda como, o engenheiro já está fazendo um pequeno projeto, colocar o telhado abaixo, colocar mais 2 tesouras para poder receber os meninos de volta no mês de fevereiro. Caso isso não aconteça, já está bem claro aqui na notificação, o prédio deverá ser interditado, porque não apresenta segurança para as crianças, aquela parte lá da área. Então, esses são os pequenos problemas que eu venho enfrentando. Quanto à questão do Fundeb, vocês têm acompanhado. O mês passado, presidente, foram 392 mil creditados na conta para uma folha de 1.016.000. Muitos me perguntaram, como que pagou a segunda parcela do dia 30? Porque eu já havia mandado ofício dizendo que seria 2 parcelas, dia 24 e dia 30. Sabe como, vereador? Porque há 4 meses eu tenho ciência que tudo que é de recurso próprio, eu estou transferindo para a QESE, que é um recurso que pode pagar tudo, menos folha de pagamento. Então, nós estamos deixando de fazer reforma, pagando gás, pagando xerox, pagando tudo na QESE e economizando recurso próprio para poder tentar honrar, mesmo que parcelado, a folha desses servidores. Então, eu não preciso pegar um microfone e sair na rua falando o que eu estou fazendo, prevendo aquilo que eu já estou vendo. De um governo do Estado sem compromisso, que não nos dá nenhum tipo de resposta e que nós temos que estar todo dia só na oração mesmo, porque responsabilidade é 0. Mas gostaria aqui de dizer também que nós somos o único município no norte de Minas que com apenas 5 parcelas do transporte escolar vai manter o transporte até o fim, porque adquirimos 6 ônibus, eliminamos 6 rotas terceirizadas, vamos receber a semana que vem, através da emenda do deputado Paulo Guedes, mais um ônibus. Então, isso significa redução em 40% do custo do transporte escolar desse município. Então, avançamos muito. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer e pretendo, até o mês de abril de 2019, pela primeira vez no município, fazer uma audiência pública sobre a educação de Itacarambi. Colocamos todos os nossos pontos e dizendo ainda que nós tivemos um pequeno, leve, mas um pequeno avanço no IDEB do município. Estamos trabalhando. Gostaria de dizer para vocês, nobres vereadores, que através da nossa avaliação interna, nós identificamos que a cada ano em Itacarambi, 30 alunos saem do 5º ano sem saber ler e escrever. Isso precisa mudar.
E nós não vamos conseguir isso com discurso, não. A gente vai conseguir fazendo isso praticando. E tem que haver a cobrança. Se não houver a cobrança, vocês podem ter certeza, nós ficamos na zona de conforto e as coisas não mudam. No mais, é só agradecer, dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento. Pegando aí a oportunidade da fala do vereador Zé de Horácio, quando ele fala do engenheiro e da comissão, nada melhor, senhora secretária, nessas situações, do que a isenção total. Quando se tem um laudo da Polícia Federal, pode-se denotar que há isenção da Polícia Federal nesses termos. Mas quando se tem um laudo, por exemplo, de um engenheiro contratado pela Prefeitura, não há isenção. Quando se tem um laudo de uma Comissão de Defesa Civil de servidores nomeados pela Prefeitura, não há isenção, infelizmente. Então, é legítimo, é primordial que se contrate, né? Quem sabe, já houve diálogo com a juíza, com o Ministério Público, possa entrar com uma medida judicial, quem sabe seja possível, para que a Justiça nomeie um perito judicial isento, né? Para se declarar se ali é passível ou não de reforma, depois da reforma pode-se voltar a usar o prédio, ou tem que ser demolido, coisa e tal, mas que haja isenção. Porque o laudo do Conselho, o laudo do Corpo de Bombeiro, ele fala das questões de segurança contra incêndio. Ele não ataca como se diz, a falta de estrutura, objetivamente, conclusivamente, que deve ser afastado, que não pode ser habitado, que não deve ser reformado. E como, infelizmente, não há isenção por parte de servidores nomeados ou contratados pela Prefeitura. Não há. E como é natural nos pequenos municípios ocorrer a politicagem, a oposição fala uma coisa, a situação fala outra, nada melhor do que contratar alguém extremamente isento para nos dar um parecer sobre essa questão aí. Como eu sugiro, quem sabe, através da Justiça, nomeando um perito judicial, né, com total isenção para o caso. Vereador Zé de Horácio, queira voltar a palavra? Não pediu não, né? O vereador Fernandão do Som e, posteriormente, o vereador Buguinha, com uso da palavra. Eu agradeço, presidente, acho que o senhor está correto, e é isso que a gente realmente vai procurar fazer. Mas o Corpo de Bombeiro, ele cita, sim, a questão da estrutura do prédio. A página 4, ele deixa bem claro, ainda coloca em caráter de emergência. A 4, o que debate na 4? Você me explicou a 4/5? Isso. Após realizarmos vistoria, toda edificação foram constatadas várias rachaduras, afundamentos de piso, oxidações e deslocamentos de eixo de algumas peças pré-moldadas e foi relatado no ofício. Aí o Corpo de Bombeiro diz, a irregularidade constatada contraria o disposto de segurança contra incêndio. Né? Eles constatam, o Corpo de Bombeiro constata as rachaduras, mas ele não conclui se é impossível, se não pode habitar, se não pode continuar as aulas, se tem que reformar ou não, se após a reforma pode voltar. É 4/5? Isso. Pois é. Ele conclui aí na frente. Possíveis itens e irregularidades encontrados devem ser comprovados, tal. Não possui sinalização, não possui isso, não possui aquilo. Não é conclusivo no sentido, olha, tem que retirar todo mundo de lá, não pode voltar a habitar lá jamais, coisa e tal. Não é conclusivo. Aí o Corpo de Bombeiro pega tão somente a questão da segurança contra incêndio, né? As irregularidades constatadas contrariam o disposto no regulamento de segurança contra incêndio. É instituição isenta, só que não foi conclusiva. Né? Mas no final ele pede para que o município... Até mesmo porque não é da área extremamente de competência do Corpo de Bombeiro falar sobre estrutura física. E sim em relação a incêndio. Em relação às rachaduras e às constatações da questão dos pilares, o que ele solicita? A questão da vistoria da equipe de engenharia, que é que tem o aval. O Corpo de Bombeiro diz o seguinte, eu fui chamado aqui, eu vou falar no que é me pertinente, o que me for pertinente, exatamente, eu vou falar. E ele falou sobretudo sobre a questão de incêndio, que também é um risco, né, que deve ser reparado lá. Mas que contrate, que busque na justiça um perito judicial isento, né, para que possa conceder um laudo conclusivo, se é possível a reforma, voltar a habitar lá, voltar a ter aulas normais lá, ou não, é assim por diante. Vereador Fernandão do Som, depois vereador Buguinha. Senhor presidente, enquanto se fala em preocupação, todos nós aqui preocupamos com a situação, mas também, senhor presidente, a secretária também, eu tive até no momento, antes de começar a reunião, conversei com ela ali, junto com o professor, diretor
Marinaldo, a respeito daquele buracão, igual o meu nobre colega Zé falou, e vem relatar mais uma vez que eu mandei para essa casa aqui uma indicação para poder que seja feito aquela cerca ali ao lado, ali na rua Coronel Janjão. Então, como está aqui, que faz parte de obras, o meu amigo ali, o Wendel, nada mais justo ver a possibilidade de fazer aquela cerca ali como uma urgência. Eu estive conversando esses dias com o vereador Buguinha, com o Alberto, com o colega Dimas, preocupado com aquela situação. Então, senhor presidente, esse caso também é preocupante, porque desde quando foi tirada aquela terra ali daquele buracão, né, lá tem da média de mais de 5 metros de fundura. Então, para nós, é preocupante que os alunos, como o nobre colega Zé de Horácio falou ali, né, a gente sabe que criança não é fácil, né? Ele faz ali, você virou as costas e já aprontou. E outra oportunidade, aproveitando o colega ali, que faz parte da obra, que chegou agora, né, para voltar a trabalhar aí no nosso município, o Wendel, e fazer um apelo, um pedido de companheirismo. Com certeza, às vezes que eu procurei ele, sempre atendeu. É porque eu tive, senhor presidente, na Vila Florentina, como o meu nobre colega Danilo sempre está ali na escola, e nada mais justo, foi feito um serviço lá com as máquinas, né, ali na rua não, naquela estrada ali que dá acesso à fazenda de Poeira, né, e aí acumulou, jogou o aterro, e com esse período chuvoso, lá está difícil o acesso. Então, eu gostaria de fazer o apelo, meu colega ali, amigo Wendel, que faz parte da Secretaria de Obras, para ver a situação. Mas, inclusive, a gente sabe que as máquinas estão quebradas, mas eu tenho certeza que, assim que tiver já solucionado o problema, colega Wendel, será resolvido sim esse caso, porque eu estive lá e os funcionários daquelas fazendas, aquelas famílias que têm acesso àquela estrada, né, já sofreu um acidente, e mais justo de que a gente está ali presente com o povo realmente cobra do vereador, e eu sei mais do que o meu dever, tá cobrando do executivo, do colega ali que entrou aí, porque eu sei que ele vai fazer a diferença ali na área do setor ali de obras. Viu? Muito obrigado. Vereador Buguinha. Senhor presidente, serei breve. Tem um artigo aqui também na página 4, onde o Corpo de Bombeiro fala que os responsáveis pela edificação ficam orientados a procurar a Defesa Civil do município e um engenheiro civil com bastante urgência para avaliar e emitir o laudo sobre a estrutura. Isso, a parte do Executivo, junto com a Secretaria, foi feito. Mas, como o senhor falou, para fazer uma coisa mais isenta, mais segura, o nobre colega Zé de Horácio até colocou aqui também, acho que o Estado, acho que tem que fornecer isso também, um laudo da Defesa Civil do Estado, seria uma coisa interessante também. E, em cima disso, a gente está levando esses esclarecimentos para a população, porque conversas de torcida é o que mais tem aí na cidade. Então, assim, fazer uma coisa clara, até requerir da mesa diretora que a agência realizasse uma audiência pública aqui, porque mais do que interessados são os pais, os profissionais que trabalham ali, e também a população pelo fato de ser uma escola antiga. E para a gente estar levando esses esclarecimentos para essas pessoas. Porque muitos acham, Zilene que quis fechar a escola. E não é assim. Eu acho que a gente tem essa preocupação com os alunos que estudam lá, porque todo dia a gente assiste televisão e só vê desgraça. Você não vê o jornal falando uma notícia boa. Então, mas antes da gente evitar do que remediar e buscar, junto com os órgãos competentes, se a possível reforma, eu acho que a gente tem que, nos deputados nossos que foram eleitos aqui, e junto ao Ministério da Educação,
buscar esses recursos para a reforma daquele prédio, porque a escola Antônio Adélio Almeida Seixas é uma escola tradicional no nosso município, e isso é uma importância, eu acho que a partir de janeiro, Zilene, nós estamos aqui à disposição para estar procurando os deputados, para a gente viabilizar esses recursos para a reforma do prédio do CAIC. E eu acho que é um anseio, como você, como secretária, como população, como cidadão, e é mais do que justo. Mas a gente agradece por você estar vindo aqui, para estar dando esse esclarecimento para essa casa, para a gente ter as informações adequadas para estar passando para a população do nosso município. Obrigado, presidente. Eu só queria adiantar que nós já estamos com a audiência marcada no Ministério da Educação, viu? Isso já foi marcado já. O deputado Tony Pinheiro já se encarregou de marcar para a gente com o ministro da Educação. Eu já estou fazendo o ajuntamento de toda a documentação. Acho que até o dia 20 a gente já vai ter essa audiência lá, levando essa demanda, essa questão, mesmo porque a gente não pode esquecer que a Adélia nunca teve a sede própria. O CAIC não é da Adélia, é um prédio emprestado. E lembrando ainda que o Sossego da Mamãe hoje também não tem a sua sede própria, porque já no final do mandato do ex-prefeito Zé de Paula, foi investido R$100 mil do Fundeb para comprar aquela casa lá hoje onde está o turismo. Aquela casa pertence à educação. Mas os pais não aceitaram. Assim que o Rudimar tomou posse, foi um pedido dos pais para que retornasse os meninos para o CAIC, porque eles tinham medo pela questão do rio, muito próximo. Então, atendendo um pedido dos pais, lembro muito bem disso, que eu estava como coordenadora de educação infantil, nós retornamos os alunos do Sossego para o CAIC, mas aquela casa pertence à educação. Acredito que, na época, uma dificuldade, né, vender uma casa daquela há quantos anos por R$100 mil, só mesmo a educação para comprar e pagar um valor daquele. Só relembrando aqui as coisas que acontecem no nosso município e que o maior prejudicado sempre é o povo e fica no esquecimento. No mais, agradecer a todos. Senhor presidente, eu queria só fazer uma pergunta para o Zé, que eu acho que o Zé é do tempo do seu Zé de Antônio Nema. Porque umas pessoas comentam, Zé, que o prédio do CAIC tinha um tempo de durabilidade. Eu não sei se isso compete essa informação, se é verdadeiro ou não. Só para esclarecer isso também à população. Na verdade, quando inaugurou o CAIC, houve comentários que era durabilidade de 10 anos, por ser pré-maldades. Mas tudo tem seu tempo. Naquela época surgiu muitos comentários a respeito disso. Eu não cheguei nem a perguntar para Cal, não. Só que Cal foi enfático. Pré-maldado é pré-maldado. Às vezes, se ele não for molhado, muito encharcado, a ferragem por dentro pode ficar lá por bastante tempo, mas tem que estar dando manutenção. E realmente a manutenção, nesse sentido, não foi. Não foi. Podemos dar por encerrada a reunião de hoje. Perdão, vereador Danilo. Cheguei. Ficou meio escanteado, não está aqui no seu devido assento. Vereador Danilo, com o uso da palavra. Obrigado pela parte, senhor presidente. Desculpas pelo atraso. Diga-se de passagem, retornou da cidade de Manga com extrema urgência para participar dessa reunião. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à nossa secretária Zilene, nosso diretor Marinaldo, ao nosso secretário Wendel. Fazem presente hoje aí representação à administração. Zilene dispensa comentários aí, que a gente veio por um período trabalhando juntos, lá desde meados de 2012, o finalzinho ali, naquela tentativa até de estabelecer uma ordem da administração e fazendo um trabalho de transição, que não foi da forma que gostaríamos que fosse, mas enfim, aconteceu daquela maneira. E às vezes os apelos, as discussões, os pedidos, óbvio que não é nada em relação ao pessoal, é tudo técnico, digamos assim,
Hoje nós atendemos a população de Itacarambi, né? E eu, em dado momento, depois de uma reunião, estive com a Zilene aqui trocando algumas ideias há uns dias atrás, a respeito, lá naquele momento o quadro da situação do quadro dos professores de apoio, que vinha diminuindo, que é de conhecimento de todos, extensão da escola lá da Várzea Grande para um segundo endereço, coloquei essa preocupação também, venho dizendo isso aqui nas reuniões quando é oportuno. Também em relação ao fechamento de escolas como Brejo, foi aquela discussão, vereador Dimas, que nós colocamos também aqui, Pajeú e outras. E aí hoje Zilene traz um número que em 2016 eram aproximadamente 569 servidores, que hoje nós temos 2018 459, não é isso? Então, será que não, em função desse fechamento dessas escolas, talvez, e minha preocupação em relação a esse fechamento das escolas, num futuro bem próximo, quando nós teremos aí os processos, ou deveríamos ter os processos de designações, e as vagas certamente vão diminuir, ou nem terão essas vagas mais constantes nesse quadro de designação, e muitos dos nossos profissionais que formaram há pouco tempo, ou que estão se formando agora, não terão essa oportunidade, talvez, de prestar o seu serviço, o trabalho, aqui dentro do nosso município, tendo que migrar para outros municípios próximos aí, talvez. Então, fica essa minha preocupação em relação, e chamando a atenção muito disso em função dessa discussão da interdição do CAIC, né? E aí gostaríamos também, na oportunidade, de saber se, quando vai ter retorno, se quando retornar, será atendido à mesma escola Adélia, ou talvez o Sossego da Mamãe. Sou conhecedor de que ali não é para funcionamento de escolas, não era para ser, né? Mas começou daquela maneira e foi cedido para aquelas escolas vêm funcionando até hoje, até chegar nesse ponto de interdição aí, com uma certa razão, claro, né? E pensando na vida, como foi colocado no noticiário pela administração pública, todos foram unânimes em prezar pela vida, e isso é de ser parabenizado, sim. E aí os alunos, os professores profissionais foram para outras escolas, Carme Maria, Noemi Salles, e as crianças do Sossego da Mamãe para Milka, onde o vereador Zé de Horácio já colocou aqui a preocupação em relação àquele buraco que ficou ao lado lá, e agora há pouco tempo a retirada de mais terras lá, enfim. E não houve assim, um projeto para fechamento e segurança do local, né? E ali na Milka também há de se lembrar que nos períodos próximos aí houveram por ali uns acidentes, enfim. Então deve ser bem vistoriado, bem acompanhado o trabalho naquela. Já houve morte ali ao lado, né? Enfim, a gente tem que cuidar bem disso. Nós, como pais, nós, como os profissionais da educação e da administração direta. Eu gostaria também de colocar muito em relação, aproveitando o momento, sobre aquele apelo dos profissionais da educação lá, desde o dia 7 de setembro, que eles já vinham colocando nas ruas, salve a Adélia, não deixa a escola morrer. Aí depois, na paralisação também, esta faixa foi colocada à disposição aí nas ruas da cidade, e outras mais, não há parcelamento de salários, parem de fechar escolas, não há perícia em Montes Claros. Essa perícia em Montes Claros aí, que nós, assim, eu vejo como desculpe minha ignorância, mas como um retrocesso, uma vez que avançamos tanto, talvez poderíamos estar atendendo aqui, e esses profissionais, muitos deles, segundo relatos, acabam que nem vão ou nem procuram esta perícia, porque, segundo eles, não compensa, não é? Essa procura, e acabam trabalhando muitas das vezes ali um pouco que forçados por essa questão, não pelo sistema de atendimento, secretaria, direção e tal, mas por eles mesmos não terem essa disposição, não sei como é, eu não fui acompanhar, confesso, mas fica essa preocupação devido aos relatos dessas pessoas. Então, já que estamos aqui com a Secretaria de Educação e representantes da Escola Adélia Administração Direta, né, o diretor hoje ele consegue ainda acompanhar esse trabalho com profissionais da Adélia. Os alunos eles não foram transferidos.
eles foram remanejados. Eles continuam sendo alunos da Adélia. Portanto, o diretor e a vice continuam acompanhando eles até o término do ano letivo. Quanto à questão que você colocou da redução de servidor, o maior problema que nós temos no estado de Minas Gerais hoje, que gerou o que nós estamos vendo, que Pimentel quebrou o estado e agora ele está quebrando os municípios, foi a questão da oneração de folha. Todo gestor hoje, baseado no que nós estamos vendo no Brasil, se ele não trabalhar com redução de custo, ele tem 2 agravantes. Vamos chegar nessa situação que nós estamos vendo, servidores recebendo seus salários parcelados, e depois ele ainda pode responder criminalmente por isso, por má gestão de recurso público. Eu volto a dizer que o Fundeb prevê 25 alunos para cada professor. Se eu tenho uma escola com 4 alunos, que demanda 3 servidores e que o transporte passa por lá, é orientação do próprio MEC de que faça a nucleação ou o responsável é o gestor. Januária nucleou 18 escolas. Foi porque quis? Não. Ela foi notificada pelo MEC a fazer isso. Porque nós cumprimos planilhas, nós cumprimos também metas. Foi-se o tempo em que um gestor, e eu acho que todos aqui sabem disso, vou aqui voltar para o presidente da Câmara, que hoje é quem responde pelas despesas da Câmara, foi o tempo que o gestor recebia o recurso e fazia com ele aquilo que ele achava que devia. Hoje a legislação nos dá os trâmites, e os trâmites duros, para que a gente cumpra. E muitas vezes esse cumprimento vai totalmente contra aquilo que a política nos pede. E é por isso que nós temos hoje, vereador, situações como a da Gilma Leão. Porque se pega um projeto que vem do FNDE, que diz que eu tenho que colocar 5 tesouras, eu entendo que eu vou colocar só 3, e eu acho que aquilo nunca vai acontecer nada. E depois de 10 anos, eu estou tendo minha colega Araci sendo intimada na Polícia Federal a cada 10 dias para prestar esclarecimento. Eu, que não tenho nada a ver com peixe, sendo notificado para colocar o telhado abaixo. Então, a coisa é muito mais séria do que se pensa. Cada gestor hoje deve pensar, não é nem nos 4 anos, 1 ano ou 2 anos que ele está naquele cargo, e sim daqui a 10 anos, porque tudo que vai e volta. O exemplo está aí, o Brasil que nós estamos vendo. Outra coisa, a lei é bem clara. Se existe contrato, é porque que tem que fazer concurso. Como que você vai abrir um concurso público para professor, sabendo que você vai efetivar um professor para dar aula para 2 alunos? Eu tenho 2 alunos na Ilha do Valeirim e 2 funcionários por aluno. Agora, qual é o recurso que suporta chegar ao ponto de pagar um piso nacional, se você não descobrir onde é que está indo o dinheiro e fazer as contenções para garantir ao servidor efetivo, que esse sim é de direito, ele fez um concurso público, o direito de receber o piso nacional. E nós estamos a 18% disso. Se o Fundeb cresce apenas 5% ao ano, e se a gente dá o azar de pegar um governador que retém o dinheiro lá, me diz o que nós vamos fazer. Mágica eu não sei fazer. Eu trabalho em cima de planejamento e corto daquilo que preciso cortar. Agora, mantendo material didático de qualidade, mantendo a merenda de qualidade, as escolas funcionando bem, e é a primeira vez que nós parcelamos, porque chegamos ao extremo. E quando eu digo ao extremo, é porque é o extremo que nós temos município que tem 2 meses que não paga professor. E nós estamos trabalhando de noite para que isso não aconteça em Itacarambi. Mas, assim, é pertinente, a gente sabe que o vereador é cobrado, é atrás do vereador que a população vai. Mas, infelizmente, o gestor que assina a pasta, que der um mau passo, daqui a 5 e 10 anos,
ele vai estar lá respondendo sozinho, talvez até indo para a cadeia. Vou aqui deixar uma fala do nosso presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, numa capacitação que nós fizemos há mais ou menos um mês em Belo Horizonte. Ele disse para nós: dirigentes municipais de educação, preste atenção no que o MEC está colocando, no projeto agora do Ponta do Lápis, que é um projeto do Tribunal de Contas, que vem minuciosamente averiguando cada centavo aplicado na educação. Porque aqueles que fugir da linha vão ganhar um presente bonito. Podem ganhar, que é uma tornozeleira, eletrônica. Fala do presidente do tribunal. Então, assim, independente das críticas, o que eu quero é cumprir meu papel dentro da lei, né? Fazer o meu trabalho e tudo aquilo que eu tiver que responder, eu tenha como me defender dentro da lei. Então, vereador, eu sei que a pressão é muito grande, mas nós precisamos trabalhar em Itacarambi com o número de funcionários necessário para a quantidade de alunos que nós temos matriculados. O MEC é bem claro: se eu tenho X alunos, eu preciso de X funcionários. Isso já é determinado por lei. E Itacarambi está muito aquém de cumprir essa meta. Por isso que a gente já foi notificado 2 vezes, só esse ano, em relação ao excesso de servidores no quadro da educação. No mais, espero ter esclarecido Sim, as claro. perguntas Obrigado. do vereador. Eu percebo que essas orientações só vêm fortalecer nos dias de hoje a educação à distância, principalmente no ensino fundamental 2, que é aí de 6º ao 9º ano, ensino médio. Está sendo colocado aí na atualidade esta educação à distância para o ensino fundamental. E foi também aí o governo que foi eleito pregou isso também nas suas falas durante o período de eleições. Então, muito provavelmente, com toda essa redução, com todas essas orientações, toda essa fala do próprio Ministério Público, envolvendo Polícia Federal e tal, essa educação à distância aí, ao meu ver, vai ser fortalecida com isso. Queria aqui lembrar que o governo do estado ainda deve para o nosso município 5 parcelas do transporte escolar, mas que vai rodar normalmente até o final do ano. Viu, gente? Só esclarecendo. No mais, é agradecer mesmo, dizer que eu estou à disposição. O meu trabalho lá é um trabalho extremamente voltado para aquilo que é preciso fazer, sem medo de pressão, sem medo. Na dúvida, eu não faço, né? Eu procuro ajuda. No mais, quero agradecer essa casa em nome do nosso presidente, viu? E a todos os vereadores e a todos que estão aqui presentes, meu bom dia. Podemos encerrar a reunião. A questão da reunião, chega um ofício aqui agora, de um servidor, representante dos servidores, de classe dos servidores, solicitando a reunião para hoje. Face à ausência já falada aqui do vereador Bento, Bertão, Otto e João Paulo, nós vamos designar a reunião para terça-feira que vem, dia 19, às 19 horas. Peço a todos os vereadores que façam presente sobre as penalidades legais, tendo em vista que nós não tivemos reunião a semana passada, em função de viagem de alguns vereadores. Então vamos fazer 2 reuniões a semana que vem. A terça-feira, às 19 horas, e quarta-feira, no dia seguinte, às 9 horas, horário de praxe. Peço a presença aqui de todos os vereadores. Então hoje não vai ter mais reunião, presidente? Hoje não haverá, ficará para terça-feira. Só que nós queremos a pauta da reunião, a cópia do projeto e o parecer jurídico do projeto. Parecer, a cópia do projeto pode pegar aí com a servidora Marli. E já fica determinado, então, o parecer jurídico da assessora jurídica. Viu, Marli? Pede a assessora jurídica para exarar lá o parecer jurídico do projeto da questão do IPREME. Então encerramos essa reunião de hoje, ficando para terça-feira, todos os vereadores aqui presentes, e quarta-feira,
às 9 horas da manhã. Terça à noite, às 19, quarta-feira, às 9 da manhã.